Eu sempre fui fascinado por objetos antigos, especialmente os que carregam um peso de história, de mistério. Havia algo neles que me atraía: a história, o mistério, o que eles representavam. Mas jamais imaginei que uma simples boneca, de porcelana, aparentemente inofensiva, poderia se tornar o centro de uma história tão terrível. Tudo começou quando minha irmã Isabel e eu decidimos visitar a casa de nossa avó, um lugar isolado na Serra da Mantiqueira. Ela faleceu há alguns anos e a casa ficou para nós, mas não tínhamos coragem de ir até lá. Estava abandonada, vazia, coberta de poeira e esquecimento. Era como se o tempo tivesse parado naquele lugar. Quando finalmente decidimos ir, não sabíamos o que esperar. A casa estava envolta em mistério, e à medida que nos aproximávamos, um vento frio e cortante nos recebeu. O som do portão enferrujado, rangendo, parecia querer nos avisar para não entrar. Mas a curiosidade era maior que qualquer aviso. Quando atravessamos o portão, a sensação era de estar em outro mundo. Um mundo onde o tempo não passava, onde a morte pairava no ar. A casa estava velha e decadente, com suas paredes descascadas, janelas quebradas e um silêncio sepulcral. O cheiro de mofo era quase insuportável, mas ainda assim entramos. A cada passo dentro da casa, uma sensação de inquietação tomava conta de mim. O som dos nossos passos ecoava pelas paredes vazias, criando uma atmosfera ainda mais pesada. O chão de madeira rangia e o ar estava denso, carregado de algo indefinido. A casa parecia estar esperando por nós, observando-nos. Subimos até o sótão, uma parte da casa que eu sempre olhei com curiosidade. O sótão estava coberto de poeira e coberto por uma camada espessa de esquecimento, como se nenhum ser humano tivesse se aventurado ali por anos. E foi nesse lugar que encontramos um baú antigo. Era um baú de madeira escura, desgastado pelo tempo, trancado com um cadeado enferrujado. A chave que encontramos, velha e com aparência de não ser usada há décadas, parecia feita sob medida. Quando abrimos o baú, uma onda de frio percorreu minha espinha. No fundo, coberta por um pano velho, estava uma boneca de porcelana. Ela estava perfeita, sem rachaduras ou sinais de desgaste. Seu sorriso era inquietante, e seus olhos, grandes e azuis, pareciam nos seguir de forma sobrenatural. Isabel, encantada, a segurou, e eu, apesar de uma sensação estranha, não conseguia impedi-la. Algo em meu interior, um pressentimento, me dizia que não deveríamos levar a boneca. Mas a curiosidade venceu. Aquela noite, os primeiros sinais de que algo não estava certo começaram a se manifestar. Eu acordava com frequência, incomodado com o silêncio absoluto da casa. De repente, uma noite, ouvi passos. Passos pesados no corredor. Eu me levantei imediatamente e meu coração batia acelerado. Quando abri a porta, não havia ninguém, mas o som continuava. Isabel, em seu sono profundo, não parecia perceber. Ela disse que tinha visto a boneca se mover, que os olhos dela a estavam observando, mas eu, cético, achava que era apenas sua imaginação. Mas o que aconteceu na manhã seguinte me fez questionar tudo. A boneca estava sentada na cadeira da cozinha, olhando fixamente para mim. Seus olhos estavam fixos, como se ela realmente estivesse observando. O ar na casa ficou ainda mais denso, como se ela estivesse se tornando uma presença real. Decidi trancar a boneca no armário, mas naquela noite, acordei com um som suave e estridente, uma música de caixinha de música tocando. O som vinha de algum lugar no corredor. Eu me levantei, atordoado, e abri a porta. A boneca estava de novo no corredor, com os braços estendidos em minha direção. Seus olhos brilhavam em meio à escuridão, e o sorriso em seu rosto parecia mais distorcido. Nas noites que se seguiram, as coisas começaram a piorar. O ambiente na casa estava carregado de algo que eu não conseguia identificar, algo maligno. Comecei a ouvir passos mais pesados, como se alguém estivesse caminhando pela casa durante a madrugada. Mas ao abrir a porta, não havia ninguém. E em todos esses momentos, a boneca estava em lugares diferentes.
de forma inexplicável. Uma manhã, ela estava em cima da mesa de jantar, olhando diretamente para mim, e à noite, em cima da cama de Isabel. Era como se ela estivesse sempre presente, observando, esperando. Isabel, que até então parecia ser a mesma, começou a agir de maneira muito estranha. Ela falava sozinha, rindo de algo que ninguém via, e frequentemente passava longos períodos parada no escuro, olhando para a boneca com um olhar perdido. Ela me disse. Ela me chamou. Ela quer que eu vá com ela. Cada vez que falava isso, eu sentia um calafrio, uma sensação de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Uma noite, encontrei a boneca no quarto de Isabel, com seus braços estendidos em direção ao pescoço dela, como se tentasse estrangulá-la. Eu corri para lá, peguei a boneca e a joguei no chão. Com um estrondo, ela quebrou em pedaços. Era o fim. Ou pelo menos, eu pensava que fosse. No entanto, ao acordar no dia seguinte, a boneca estava inteira novamente, com seus olhos fixos em mim, como se estivesse zombando da minha tentativa de livrar-nos dela. As coisas só pioraram. Isabel, agora, não era mais a mesma. Ela se tornou uma sombra de quem era. Seus olhos vazios, sua voz, quando falava, parecia vir de algum lugar distante. Era como se ela estivesse sendo controlada, como se a boneca estivesse tomando conta de sua mente e corpo. Uma noite, ao acordar, encontrei Isabel no chão, sussurrando palavras incompreensíveis, com a boneca em seu colo. Sua expressão era de absoluto desespero. Ela me chama, ela dizia, com uma voz que não parecia a dela. Ela quer que eu vá com ela. Desesperado, decidi que deveríamos devolver a boneca à casa da colina, onde tudo havia começado. Acreditávamos que talvez, ao levá-la de volta, a maldição se dissiparia. Quando chegamos, a casa estava em chamas. As chamas consumiam as paredes, mas no meio do fogo, algo nos fez parar. A boneca estava ali, intacta, sentada em uma das cadeiras, seus olhos brilhando como se as chamas não pudessem tocá-la. O fogo parecia desviar dela, como se ela tivesse um poder sobrenatural sobre o que estava acontecendo. Isabel, ao meu lado, começou a andar em direção ao fogo, como se estivesse em transe. Eu a puxei, mas ela me olhou com os olhos vazios e disse: "Ela está me chamando. Eu tenho que ir." No exato momento em que ela disse isso, a boneca desapareceu. E como um estalo, o fogo se apagou instantaneamente. Não havia mais chamas. Não havia mais nada. Depois daquele evento, Isabel não era mais a mesma. Ela ficou cada vez mais distante. Quando falava, suas palavras estavam repletas de uma língua que eu não entendia. Sua voz não era a mesma. Ela estava sendo possuída, tomada por algo que não parecia humano. Tentava conversar com ela, mas ela não respondia como antes. Olhava para mim, mas não parecia me reconhecer. À noite, eu a encontrava em lugares da casa, sentada em silêncio, olhando fixamente para o nada, como se estivesse esperando por algo. Cada vez que ia até ela, ela sussurrava: "Ela está aqui. Ela está me chamando de novo." Fui até a casa da colina, mas encontrei tudo vazio, como se tivesse sido consumido pelo tempo. Mas no chão, no lugar onde a boneca foi vista pela última vez, havia uma marca estranha, como se algo tivesse sido enterrado ali. A marca no chão da casa da colina me perseguia. Algo foi enterrado ali. Algo que eu não conseguia compreender, mas que me aterrorizava profundamente. Em meus sonhos, a boneca sempre estava lá, com seus olhos fixos em mim, me observando. A sensação de que ela me chamava, como se fosse parte de um destino que não podia escapar, era constante. Eu sentia que, não importa o quanto tentasse, eu estava sendo arrastado para algo muito pior. A marca no chão parecia sugerir que algo havia sido enterrado, algo que estava esperando para voltar. E em cada noite, o medo de que a boneca retornasse, de alguma forma, crescia dentro de mim. Agora, a casa está em ruínas, mas ainda sinto que algo permanece lá. Algo que nunca deveria ter sido acordado. Isabel se foi, mas em seus olhos
Eu vi a mesma expressão de quem estava sendo guiado por algo sobrenatural. Talvez ela esteja esperando. E em algum momento, eu sei que vou encontrá-la novamente. Quando a boneca chamar, eu sei que não poderei mais resistir. E no fundo, em meu coração, sinto que ela está esperando por mim, aguardando o momento certo para me levar.